Olá, tudo bem? Nesse material, nós vamos rever três conceitos importantes: fração imprópria, número misto e fração equivalente. São esses três conceitos que não foram entendidos nesse pedaço aí, ok? E nós vamos retomar agora, combinado? Vamos lá analisar o material. Primeira coisa que você deve olhar para uma fração e entender: número de cima se chama numerador. É o número de pedaços que você pegou de um todo. E o número de baixo chama denominador. Ele determina as parcelas do qual o todo vai ser dividido. Então, a partir do momento que você olhou para uma fração e o numerador está maior que o denominador, ela se chama fração imprópria. É o conceito dela, ok? Outro fator, número misto. Por que ele é misto? A partir do momento que um número se encontra numa fração, ele pode ser transformado num número decimal, o que significa que ele é menor que um inteiro. A partir do momento que você completou 5 quintos, 6 sextos, quer dizer, você pegou 6 pedaços de um todo que estava dividido em 6. Você pegou 5 pedaços de um todo que estava dividido por 5. Isso faz com que, a partir do momento que você pegou todos os pedaços dessa fração, ela sai da fração e passa a ser um inteiro. Então, o número misto nada mais é do que a representação de quantos grupos inteiros você tem e se você tem alguma parte dentro da fração. Então, entendendo esse conceito geral que envolve a fração imprópria e o número misto, agora nós vamos ver na prática o porquê isso acontece, a lógica disso, não é verdade? Então, aqui eu coloquei a letra A e a letra B do exercício que pede para transformar uma fração imprópria em número misto. Por que isso acontece, né? Da onde surge isso? Eu disse anteriormente que o denominador determina em quantos pedaços é feito o seu grupo, né? Lá no começo da fração, nós tínhamos os desenhos, né? Que representavam e a gente falava se era um sexto, um quinto. Deixa eu ver se é um pouquinho aqui que não está aparecendo na gravação. Então, aqui ele está determinando que o meu desenho vai ter 5 pedaços. Então, aqui eu tenho um grupo de 5 pedaços. Aí, qual é o outro conceito que nós temos? Que a partir do momento que você tem um grupo, que se tem 5 pedaços, o denominador é 5. Se você pegar 1, 2, 3, 4, 5, você tem 5 pedaços de 5, o que faz com que tenha um inteiro. Você já tem 5 pedaços. Se eu pegar mais 5, 1, 2, 3, 4, 5, e pintar 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho mais 5 pedaços de 5, que faz com que seja um inteiro. Quantos pedaços eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 pedaços, mas a minha fração imprópria está dizendo que eu tenho quantos pedaços de 5? Eu tenho 11. Então, significa que está faltando um pedaço ainda. O meu grupo é de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu já tenho 10. Falta pegar um pedaço. Então, eu vou pintar um pedaço. Aqui, eu totalizo 11 pedaços pintados, que é o que ele está mostrando aqui. De grupos de 5, que é o que está mostrando aqui. Mas esse aqui não tem como sair da fração como aqui, porque ele não está inteiro. Ele está sendo representado o quê? Ele está representado um pedaço de 5 partes. Ok? Então, esse ainda está dentro da fração. Para representar 11 quintos em número misto, ele está querendo dizer que eu tenho 2 grupos inteiros e um pedaço de 5 ainda.
Isso é o meu número misto, mostrando quantos grupos inteiros tem dentro de 11 e quanto ainda está dentro da fração. O desenho que se pede aí é essa representação aqui, que você saiba que são grupos de 5 e isso aqui representa a quantidade de partes pintadas. Automaticamente, olhando para o desenho, você consegue perceber qual é o seu inteiro. E olhando para a fração, qual é a fração que vai acompanhar esse inteiro. O fato de ter um número inteiro misturado com fração é por isso que se denomina misto. Então, aqui a gente apaga. Você pausa o vídeo aí, copia o desenho para entender o desenho e copia a resposta da fração e o número misto da resposta, ok? A letra B. Eu sei que eu tenho grupos de 2, que é o que o meu denominador está determinando. Só que daí, se eu pinto 2, eu tenho 2 de 2. Se eu pintar mais 2, eu tenho 2 de 2. Mas eu preciso de 5. Então, eu vou fazer mais um grupo de 2, porque é o que o denominador está mandando, e pinto 1. Então, dá 1, 2, 3, 4, 5. É o número de pedaços pintados que minha fração imprópria está pedindo. Quantos grupos inteiros eu tenho? 2 grupos inteiros e 1 de 2. Então, meu número misto desta alternativa são 2 grupos e 1 de 2. Então, 2, 1 meio. É o meu número misto que representa a minha fração imprópria. Então, a imprópria porque tem grupos fechados dentro de uma mesma fração. Tem números inteiros dentro da mesma fração, por isso que ela é imprópria. Porque você tem que determinar inteiro e determinar fração, que se transforma em número misto. Ok? Então, daí você analisa direito esses dois exemplos e faz o restante dos exercícios, das alternativas desse exercício, tá bom? Aqui nós já temos o desenho e pedindo para representar a fração imprópria e o número misto. A numeração do exercício aí pode ser que esteja diferente do seu material, mas é o mesmo exercício, tá bom? É que foi preparado 2 materiais diferentes. Então, o que nós temos que analisar para saber o que é número, para fazer a fração imprópria? Então, a fração imprópria nada mais é do que a quantidade pega do todo, a quantidade que a gente tem pintado de desenho sobre o denominador, que é essa divisão, né, que determina o número de parcelas que vai ter o nosso desenho. Então, para determinar a imprópria dessa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 pedaços pintados, então eu vou colocar lá em cima. 6, traço. Quantas divisões, qual é o total de divisões? Em 4 pedaços, porque tanto o primeiro desenho quanto o segundo desenho está dividido em 4 pedaços. Então, eu tenho 6 pedaços sobre 4, 6 quartos. Como que eu vou determinar o número misto dessa fração somente olhando para esse desenho? Eu tenho um grupo inteiro pintado, então eu tenho um inteiro, vou colocar lá, um inteiro. E do lado, qual é a fração que está junto com esse número inteiro? 2 pedaços de 4, que não saiu do inteiro ainda, né? Que não se transformou em inteiro, está fracionado. Então, a fração, o número misto que representa este desenho da letra A é 1, 2 quartos. Porque eu tenho um desenho todo pintado e 2 quartos de outro. Então, em cima dessa explicação, você vai fazer a letra B. Quantos desenhos inteiros eu tenho pintado? Quanto eu tenho dentro da fração, para saber o misto? Quantos pedaços eu tenho ao todo pintado, dividido em quantos pedaços meus grupos? Para ver se você entendeu aí a fração imprópria com o número misto. Ok? O que quer dizer esse exercício de baixo?
Nós vamos lá analisar ele. Aqui nós temos uma fração imprópria, porque o 25 é maior do que o meu denominador, que é 4, ok? Até aí a gente já trabalhou esse conceito. Precisamos descobrir qual é o número misto dessa fração. Poderíamos fazer desenhos de 4 em 4, porque nós já sabemos que nosso grupo é dividido de 4 em 4 até chegar no 25 pedaços para saber quantos grupos nós tínhamos. Mas, quando nós fazemos uma divisão, aqui nós temos a divisão de 25 por 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Não dá, a gente vai trabalhar com o 6. Então, 6 vezes 4 dá 24. Tirou aqui, sobrou 1. Nossa divisão nada mais é do que a gente representa na fração. O que acontece aqui? Você não tem 6 grupos inteiros de 4 dentro do 25? Então, o resultado da sua divisão é 6. E eu tenho um pedaço ainda que não completou um grupo de 4 para sair daqui e virou o resto. Então, esse 1 de 4 é um pedaço de 4. Então, é isso que esse exercício está pedindo. Porque se o número aqui for muito alto, pense se aqui fosse 120 sobre 2. A gente tem só o recurso do desenho para ficar fazendo de 2 em 2 até chegar no 120 para a gente descobrir quantos grupos a gente tem de 2 dentro do 120 para saber se ia sobrar, se vai ser misto, se vai ser inteiro. Então, se você faz a divisão e entende esse conceito, você consegue descobrir o número misto através da divisão. Nós temos 6 grupos de 4, né? 6 bloquinhos de 4 dentro do 25 e sobra um que não completou 4 ainda. Então, não dá para dividir, ele fica aqui. Então, tem 1 de 4 e 6 grupos inteiros fechados, ok? Nós vamos agora para os exercícios que falam sobre fração equivalente. Qual é a regra da fração equivalente? É que se você multiplicar o número de cima de uma fração, você tem que multiplicar o número de baixo da fração pelo mesmo número. Isso faz com que ela seja equivalente. Então, qual número que vezes 1 ele dá 5? O 5. Então, a partir do momento que eu vou multiplicar aqui por 5, eu vou multiplicar aqui por 5. Então, 5 vezes 3, 15. Isso faz com que ela seja equivalente. Eu tenho 1 e tenho 6 na letra B do exercício. Qual o número que vezes 1 dá 2? O 2. Se eu sei que é 2, eu vou fazer vezes 2 também aqui, para dar 6 vezes 2, 12. Ok? O que quer dizer essa equivalência, né? Porque quando a gente entende o porquê das coisas, fica muito mais fácil de entender. Então, se eu tenho um desenho aqui, dessa forma, com esse ladinho pintado, eu tenho a fração de 1/2, ok? Se eu fizer aqui vezes 2 e aqui vezes 2, eu vou ter 2 quartos. Na teoria da fração equivalente, como multiplicou aqui pelo mesmo número, essa fração, ela passa a ser equivalente. Por que ela é equivalente? Se eu pegar o mesmo todo, dividir ele por 4 pedaços iguais, porque o meu denominador agora está mandando que seja 4 e não 2. E está mandando pegar 2 pedaços e não um só. Então, eu vou pintar esse pedaço e esse pedaço. Percebam que é equivalente por quê? Porque a proporção do todo que se pega tanto em 1/2 quanto em 2 quartos é a mesma.
ok? E se você fizer isso com mais números e dividir cada vez menos pedaços, você vai perceber que você vai implementar mais pedaços, porém a proporção vai continuar a mesma, desde que você multiplique a fração, tanto o número de cima quanto de baixo, pelo mesmo número. Se você quiser fazer por 2, por 3, por 4, desde que seja em cima e embaixo, e fazer o desenho proporcional, você vai perceber que é a mesma coisa. Ok? Então, essa é a regra da fração equivalente. O exercício de baixo trabalha com a mesma coisa, mas ele está te dando uma fração onde você tem que lembrar o conceito do qual é o numerador e qual é o denominador para você saber o local que você vai colocar o número que ele está te dando. A partir do momento que você sabe que o denominador é embaixo, o numerador é em cima, e ele está dizendo que é uma equivalência com a fração dada, onde o denominador, o numerador é 9, né? O denominador é 28. Então, você vai colocar sua fração que você tem e a informação que ela está dando. Que número que multiplicado a primeira fração resulta no número da segunda fração? Descoberto isso, ou pega o resultado, não é 28 que ele deu? Divide por 7. Vai dar quanto? Então, é esse número que foi multiplicado. Então, você descobrindo isso, você vai fazer a operação com o número faltante, ok? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida e qualquer coisa eu estou à disposição. Um beijo.